Olá, caros alunos e alunas do curso de Tecnologia em Segurança Pública da UFBA. Meu nome é Wendel Antunes Sintra, eu sou professor e pesquisador na área de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA e serei o professor responsável pela disciplina Estado e Sociedade, que vocês cursarão nos próximos meses. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar as boas-vindas e dizer que espero que tenhamos um curso bastante produtivo, com leituras, com questionamentos, com diálogo e com o aperfeiçoamento da nossa capacidade de refletir sobre os problemas relativos à política e à sociedade. Espero que vocês terminem o curso com mais dúvidas do que iniciaram. Pode parecer estranha essa frase, porque o senso comum acredita que a função da ciência é produzir um conhecimento seguro, verdadeiro, universal, ou seja, produzir certezas. Mas esse argumento é um equívoco. O processo de conhecimento científico é movido não por certezas ou crenças tradicionais que trazemos conosco, mas pela dúvida, pelo reconhecimento de nossa ignorância, dos limites do nosso conhecimento. O pensamento racional e científico começa quando passamos a questionar o que se apresenta como natural, como dado irreversível. O pensamento se inicia, portanto, com uma ou várias perguntas, com o reconhecimento de nossa ignorância, com a consciência de que não sabemos ou não conhecemos bem sobre um determinado assunto ou objeto de estudo. Como dizia Sócrates, na sua frase clássica, só sei que nada sei. Isso quer dizer que são as perguntas, as dúvidas, os questionamentos que nos levarão a formular hipóteses e compreender melhor um objeto de estudo. Portanto, a dúvida é o motor do conhecimento. É a partir das perguntas e não das respostas e das certezas que avançaremos na construção de um conhecimento racional e científico. Eu gostaria então de começar o nosso curso com algumas perguntas. A primeira delas, o que é um Estado? Qual é a finalidade do Estado? Quais são os tipos de Estado que existem hoje e historicamente existiram? É necessário um Estado para a existência da ordem social ou podemos imaginar formas de organização humana que prescindem de qualquer tipo de autoridade estatal? Em outras palavras, é possível uma sociedade sem Estado? Quero que vocês anotem e guardem essas perguntas. Elas vão nos acompanhar durante todo o curso e podemos começar a refletir sobre elas a partir da nossa própria experiência, das nossas leituras, dos nossos conhecimentos prévios. Nos dias de hoje, o Estado é responsável por inúmeras funções. Vocês que estudam e alguns certamente trabalham na área de segurança pública, lidam diretamente com uma das funções estatais por excelência, a manutenção da ordem, a garantia do ordenamento legal vigente. Talvez a mais clássica função do Estado, pelo menos do Estado moderno, para utilizar uma expressão do filósofo francês Michel Foucault, seja a função de vigiar e punir, de estabelecer o controle, o domínio sobre a população e estabelecer sanções para aqueles que descumprem as decisões do soberano ou as leis do Estado. Max Weber, um importante sociólogo alemão que viveu na segunda metade do século XIX e início do século XX, definia o Estado como a instituição que detém o monopólio da violência legítima sobre um determinado território e sobre uma determinada população. Segundo ele, é essa a característica específica do Estado e que o diferencia de outras formas de associação humana. A dominação estatal, diferentemente de outras formas de exercício do poder, como o poder ideológico baseado em algum tipo de saber ou o poder econômico que se baseia na propriedade, possui como recurso último e específico o uso da violência. Trata-se da capacidade de coagir indivíduos e grupos a agir de determinada maneira, dispondo como último recurso a violência legítima. Na visão de Weber, uma dada instituição pode ser considerada um Estado quando passa a monopolizar os meios de violência, quando passa a dispor de um exército ou de uma polícia que pode ser mobilizada para obter a obediência de indivíduos em um determinado território. É claro que isso não significa que o poder do Estado se restrinja ou ocorra, em regra, através do recurso da violência física. Não. Sua autoridade depende da crença por parte das pessoas de que aquele poder e domínio são legítimos. A palavra legitimidade é fundamental, pois é ela que permite que distinguamos um Estado de um grupo de ladrões, ou de uma gangue, ou de um sequestrador que se utiliza também da violência para obter a obediência de terceiros. Ora, a violência pela violência não cria uma ordem duradoura, uma ordem que transcende o tempo da vida biológica humana, que se mantém por gerações. É preciso que haja um princípio que legitime o exercício do poder, para que ele seja duradouro no tempo.
Nas nossas sociedades, essa legitimidade reside fundamentalmente no respeito às leis. As decisões dos governantes são legítimas quando são conformes ao ordenamento legal do país, quando seguem os procedimentos jurídicos válidos. Em contraste, em sociedades tradicionais, o princípio de legitimidade é a própria tradição, os costumes legados do passado. O governante é legítimo, nesse caso, não porque age conforme as leis escritas, mas porque age em conformidade com a tradição, que vem de tempos imemoriais. Nesse caso, a obediência aos governantes depende da crença na autoridade do passado. Ainda de acordo com Weber, outra forma de se conseguir o assentimento das pessoas é por meio do carisma. O profeta, o demagogo, aquele que se apresenta como uma pessoa dotada de qualidades excepcionais e exerce influência sobre as demais pessoas e são capazes de mobilizá-las para agirem de um modo ou de outro. Getúlio Vargas, Perón, Obama, Lula são lideranças carismáticas, isto é, que têm a capacidade de criar vínculos emotivos com as massas através do discurso político. O carisma pessoal, assim como a tradição e as leis, é, portanto, fonte de poder político. Em resumo, alguns obedecem por crer na racionalidade das leis, é a dominação racional legal. Outros por acreditar na validade da tradição herdada do passado, essa é a dominação tradicional. E outros ainda por acreditar nas qualidades excepcionais de um líder, essa é a dominação carismática. Mas o Estado, e sobretudo o Estado moderno, é responsável por muitas outras funções além da segurança e do monopólio da violência legítima. Ele é responsável pelo sistema educacional, pela saúde, pelo sistema de previdência, de aposentadorias, de pensões, pelas leis de trânsito de uma cidade, pela regulação da propriedade, por programas de moradia, pela proteção de crianças e adolescentes. Pensem nas atividades cotidianas que vocês realizam e que são hoje controladas direta ou indiretamente pelo Estado, pelas leis, pelo poder público. Por exemplo, em ações banais do dia a dia, como quando fazemos um pagamento em dinheiro, quando tiramos a carteira de habilitação, quando matriculamos um filho na escola, quando utilizamos o sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado, quando nos casamos ou simplesmente caminhamos na rua, estamos conscientes ou não disso, submetidos a um conjunto de normas e regulamentos estatais. Ao contrário do modelo liberal do século XIX, em que o Estado evitava intervir em áreas como educação, saúde, habitação, transportes, restringindo-se à atuação no âmbito da segurança interna e externa, não é? A diplomacia e as garantias legais para os contratos entre agentes privados, a história do século XX, sobretudo após a década de 30, é marcada por um crescente intervencionismo estatal em todas as esferas da vida social. Podemos dizer que praticamente todos os aspectos da nossa vida, economia, cultura, meio ambiente e até as relações privadas no âmbito familiar, são hoje regidas por normas estatais bastante complexas. Por exemplo, se um casal se divorcia e não entra em um acordo amigável para resolver sobre quem será o responsável pela guarda dos filhos e como funcionará o sistema de visita, será o Estado que, por meio de uma decisão judicial, definirá a forma como essas questões serão resolvidas. O número crescente de ações judiciais demonstra essa demanda da sociedade para que o poder público regulamente o detalhe da vida social. O Estado social, ou Estado de bem-estar social do século XX, e que sucedeu o Estado liberal do século XIX, e desempenhou um importante papel na economia, com políticas de pleno emprego e com políticas de redistribuição de renda, reduzindo as desigualdades sociais. Porém, nas últimas décadas, esse movimento, no sentido de um Estado ampliado, isto é, que regula progressivamente os mais diferentes aspectos da sociedade e do comportamento individual, tem sido amplamente criticado. Pode-se dizer que hoje há uma descrença mais ou menos generalizada na capacidade do Estado de alcançar os resultados que dele se espera. Na Europa, nos Estados Unidos e de forma talvez mais radicalizada nos países periféricos como o Brasil, há uma desconfiança crescente em relação ao Estado, seja na figura dos políticos profissionais, seja em relação ao seu aparato burocrático, que forma um sistema jurídico, educacional, econômico, etc. Pelos mais diferentes motivos, nas últimas décadas o Estado se mostra aquém das expectativas dos cidadãos. Não tem sido capaz de atender minimamente bem às demandas que se apresentam. Essas circunstâncias têm alimentado movimentos políticos autoritários e extremistas que se baseiam em um discurso xenófobo, contrário a imigrantes e contrário às políticas de redistribuição e de renda típicas do Estado social. É um paradoxo, porque ao mesmo tempo
em que o Estado, por meio do direito e das políticas públicas, expande seu raio de atuação, ele, por outro lado, se mostra frágil e despreparado para responder aos problemas complexos das sociedades contemporâneas, em particular aqueles produzidos pela globalização e pelo advento das novas tecnologias. Cada vez mais, as sociedades precisam de um poder público robusto e ágil para lidar com os problemas como a desigualdade crescente, a degradação ambiental, o desemprego, a violência urbana, o terrorismo, etc. Porém, o modelo de Estado burocrático do século XX parece não ser mais adequado e eficaz na resolução desses problemas. Daí a necessidade urgente, nesse início já do século XXI, de repensarmos o papel do Estado e suas articulações com a sociedade. Em resumo, são essas as principais questões e problemas que nós discutiremos durante o nosso curso. Para terminar essa videoaula, eu gostaria de falar rapidamente sobre a organização do curso e do livro-texto e que servirá de referência para a nossa disciplina. A nossa disciplina está dividida em duas unidades. A primeira delas tem como objetivo oferecer para vocês um amplo panorama das principais teorias do Estado. O livro-texto que vocês receberam resgata as principais contribuições de autores da teoria política e oferece um quadro conceitual para pensarmos a natureza do Estado, as formas de justificação do poder político e também as críticas elaboradas contra o domínio estatal. Os autores clássicos como Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Marx serão aqui retomados como um laboratório de ideias e concepções que nos fornecem um repertório para tratarmos dos temas que aqui nos interessam. O segundo objetivo, que será tratado na unidade 2, é lançar luz sobre as especificidades que historicamente marcam a relação entre Estado e sociedade no Brasil. Na segunda unidade, discutiremos alguns padrões ou gramáticas políticas que pautaram as relações entre Estado e sociedade civil, com ênfase no século XX e nos desafios colocados para a constituição de uma ordem democrática a partir dos anos 80. Por fim, caros alunos e alunas, quero concluir dizendo que desejo a todos um ótimo curso e, retomando aqui as palavras do poeta egípcio Constantino Cavafis, faço votos de que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Obrigado pela atenção.